Amém. Quero te convidar mais uma vez a se colocar em oração. Nós vamos pedir a iluminação do Espírito nessa noite. Pai, ó Senhor, Teu Santo Espírito nos ilumine de maneira especial, para discernirmos Teu Evangelho, Tuas palavras. Em nome de Cristo Jesus, Pai, o Senhor fale aos nossos corações de maneira muito especial. Como igreja, Pai, é o que a gente te pede em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias ou acessar. A gente vai ler um trecho de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8, verso 9. Atos, logo depois ali, os Evangelhos, Atos 8, a partir do verso 9. E queria contextualizar você em relação a esse texto que a gente vai ler. A igreja está vivendo um momento aqui bem embrionário, bem inicial, e ela está sofrendo uma dura perseguição. Ela está sendo perseguida. E por quem? Uma pessoa muito conhecida nossa, Saulo de Tarso, e depois vai se tornar o Paulo, que a gente conhece. Mas até aqui no capítulo 8 é Saulo ainda. Um judeu, fiel ali ao judaísmo, ao farisaísmo de maneira específica, da tradição do zelo, que está fazendo em nome de Deus, se entendendo ali como uma espécie de Elias no Monte Carmelo, que matou, vocês vão se lembrar da história, todos os profetas de Baal. Saulo se sente como Elias, querendo matar os profetas de Baal. Só que os profetas de Baal aqui são os cristãos. E Saulo está perseguindo os cristãos de maneira bastante contundente, prendendo muita gente, testemunhou o apedrejamento de Estevão. E por isso, por conta dessa dura perseguição, a igreja está se dispersando, se espalhando. E em Jerusalém ficaram apenas lá os apóstolos. O restante da igreja se espalhou, para poder fugir da perseguição. E parte desses crentes aqui estão indo para Samaria. E é mais ou menos nesse contexto que a gente chega aqui em Atos capítulo 8, de 9 a 25, em que Filipe, um discípulo de Jesus, está em Samaria para pregar o Evangelho. Mas vamos ler o que acontece aqui. Eu gostaria de ir expondo o texto para a gente obter algumas informações importantes, para a gente entender o que eu gostaria de partilhar com vocês aqui nessa noite. O texto diz assim, a partir do verso 9, Atos 8, 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é conhecido como o grande poder de Deus. Então, os discípulos de Jesus estão se espalhando, só que lá em Samaria, numa cidade específica, você tem lá o famoso Simão Mágico, que está fazendo ali a prática de feitiçaria, enganando as pessoas, mas engajando as pessoas, engajando toda uma redondeza, toda uma cidade, todo um povo. Aí talvez você fale assim, poxa, mas quem é enganado assim é só os ignorantes, né? Os coitados lá que não estudaram, tal. O pessoal que está enganado aqui é de todo tipo de, toda fatia social, todo corte social que você imaginar. Desde os mais pobres aos mais ricos. Todos estão sendo ludibriados aqui pelo Simão Mágico, conhecido como esse grande poder de Deus. E o texto segue dizendo que eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados.
tanto homens como mulheres. O próprio Simão, o mágico, também creu e foi batizado. O feiticeiro também creu e foi batizado. Ele seguia o Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. O Simão mágico agora virou o trainee do Felipe, o estagiário do Felipe, grudou ali no Felipe e falou assim: agora daqui eu não saio, vou ficar pertinho de você, vou ver o que você está fazendo, vou caminhar com você. Não dá a impressão de um discípulo fiel, não dá a impressão de uma pessoa comprometida, engajada, está afim, está querendo aprender, ele está lá, grudado no Felipe, por onde o Felipe vai, ele vai junto para ver, para observar, para aprender, para entender. O texto segue: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, que estavam em Jerusalém. Eles foram agora para Samaria. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, como acontece em outros lugares aqui de Atos, e eles receberam o Espírito Santo. E nesse momento chave da história da igreja, esse recebimento do Espírito Santo, ele é acompanhado por sinais, que não podem ser padronizados, porque em cada cena de Atos, esses sinais acontecem de um jeito diferente. Às vezes tem imposição de mãos, eles recebem o Espírito Santo. Às vezes tem alguém pregando e o Espírito Santo desce. Às vezes quando o Espírito Santo desce, alguém fala em línguas. Às vezes quando o Espírito Santo desce, não tem línguas, mas tem profecia, eles anunciam as maravilhas de Deus. Então, cada vez que o Espírito Santo se manifesta dessa forma especial aqui, acontecem coisas distintas. Portanto, não dá para padronizar como a descida do Espírito acontece. Mas certamente ela acontece, alguma coisa acontece. Tanto é que na sequência a gente vê que o Simão o mágico, ele vê e observa que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E aqui eu vou fazer um parêntese para contar uma história minha. É a velhice chegando, né? Como eu sempre digo, né? Você vai crescendo em idade e começa a contar história. No seminário, um dia eu arrumei uma briga feia. Com alguém que você conhece, Michel. Não vou citar um nome para não ser indelicado. Estava na aula, aí o professor estava lá explicando Atos dos Apóstolos e estava falando lá do Simão mágico e tal. E era um batista, assim, bem batistão dando aula. E aí eu levantei a mão e falei assim, ó, professor, me explica uma coisa. Se esse Simão mágico ele viu alguma coisa, é que aconteceu alguma coisa, né? Será que eles não falaram em línguas? Rapaz, o professor queria me matar. Falou assim, pelo amor de Deus. Ele virou para mim e falou assim, você é o quê? Você é batista? E aí, eu, né, na minha juventude, né, assim, né, eu falei assim para ele, né, já era batista, mas eu sou pentecostal. Falei para ele assim. Quase me expulsou da sala. Então, só contar essa história para você, fechar o parênteses. Mas o ponto-chave é que se você seguir no texto, olha o que acontece. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também esta autoridade para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Gente, se a imposição de mãos fosse acontecer e não acontecesse nada, você acha que ele ia querer oferecer dinheiro para comprar alguma coisa? Me parece que é óbvio que acontecia algum tipo de manifestação especial, alguma coisa acontecia, né? Então, esse Simão mágico, que se converte, vira o discípulo número 1 do Filipe, caminhando com ele para todo lado, vendo que tudo está acontecendo, os sinais, as maravilhas, etc. Ele encontra com Pedro e João, que estão impondo as mãos e o Espírito está se manifestando de uma maneira especial na vida desses novos convertidos. E ele observa que alguma coisa acontece nessa imposição de mãos. E aí esse Simão mágico, parece que ele meio que, o velho homem dele lá do passado, né, da feitiçaria, ressurge e ele faz o quê? Ele oferece grana para os apóstolos. Olha, eu tenho dinheiro aqui, quanto vocês querem
para que eu também possa ter essa autoridade que vocês têm, para eu fazer a mesma coisa que vocês fazem, para eu poder pôr a mão nas pessoas e alguma coisa acontecer, porque o Espírito se manifestar. Quanto que você quer? E aí o Pedro responde para ele: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Discípulo número 1 de Felipe, que creu e foi batizado. Simão, porém, respondeu, Simão mágico: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. O cara está agora absolutamente amedrontado. Tendo testemunhado, o texto finaliza, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Feitiçaria, magia, ilusão. É isso que o Simão, o mágico, sabe fazer. Ele sabe enfeitiçar, ele sabe iludir, ele sabe gerar ali uma comoção pública, uma manifestação ilusória que cativa o olhar do povo de Samaria. E esse mesmo Simão que crê, se batiza, quando ele vê a manifestação especial do Espírito, esse mesmo feiticeiro, parece que ele retoma aquele pensamento anterior ali, resgata toda aquela memória e oferece grana para comprar, para ele poder agora, de maneira parecida com o que João e Pedro estão fazendo, para que ele continue fazendo a sua feitiçaria. Porque o texto fala, o próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Felipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e os milagres que eram realizados. Irmão, irmã, eu acho que a gente tem uma coisa aqui muito grave, muito contundente, muito importante para a gente pensar nessa noite. Como igreja. Porque o que o texto está dizendo é que há a possibilidade daqueles que creem, daqueles que são batizados, de continuarem dentro de uma lógica de feitiçaria, de continuarem dentro de uma lógica de magia, de permanecerem dentro de uma lógica ilusória, de usar a religião como algo mágico, E o que seria essa feitiçaria, essa magia e essa ilusão? E de maneira especial nos nossos próprios dias. Eu chamaria isso de solução mágica dos nossos problemas. Existem pessoas que têm se aproximado da igreja, que têm crido, que têm sido batizadas, mas elas continuam com a sua mentalidade operando a partir de uma lógica de magia. São Simões mágicos. E nós, como igreja, podemos ser submetidos a esse mesmo espírito maligno, ser submetido a essa mesma lógica perversa e manipulativa, ilusória, de vender em nome de Deus soluções mágicas para os nossos problemas. E qual que é a consequência disso? É uma igreja infantilizada, é uma igreja que não amadurece, é uma igreja que não cresce, é uma igreja que não cresce não quantitativamente, mas qualitativamente. A espiritualidade não cresce de uma maneira adequada, madura, a gente não se torna, cada dia mais parecidos com criança, a gente fica que nem criança, porque a gente quer o quê? A solução mágica dos nossos problemas. E eu quero tentar aqui, a partir desse texto, responder a seguinte questão: quando que o povo de Deus, ele é
enfeitiçado ou cede para essa lógica de enfeitiçamento, de feitiçaria, de magia, de ilusão. Eu acho que a gente tem 3 elementos aqui que a gente leu nesse texto que podem nos ajudar a perceber quando que a gente pode ser enfeitiçado enquanto povo de Deus. E a minha oração em nome de Jesus é para que a gente fuja disso tudo. Em primeiro lugar, quando a gente se ilude com a popularidade. A popularidade. Perceba o seguinte do texto, no comecinho: impressionando todo o povo de Samaria, todo o povo, do mais simples ao mais rico, davam-lhe atenção e diziam: esse homem é conhecido como o grande poder de Deus. O grande poder de Deus. Uma cidade inteira mobilizada e convencida de que aquele Simão Mágico era de Deus. Estava todo mundo indo para a igreja do Simão Mágico. A igreja do Simão Mágico não tinha cadeira vazia assim não. Estava bombada. Estava lotada. Se tivesse estádio em Samaria, acho que lotava estádio. Lotava estádio. Volume de pessoas convencidas de que ele é um homem de Deus. Irmão, irmã, nós precisamos compreender e entender como igreja de Cristo, que a quantidade, os números, não são parâmetro para a gente medir a qualidade de uma igreja, a qualidade do povo de Deus. Até porque se a gente for fiel àquilo que é mais elementar na nossa fé, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus, onde que ele foi parar no final da vida dele? Na cruz do Calvário. Quantos que estavam na multiplicação dos pães e peixes? Quantos que ouviram o evangelho? Quantos que ouviram e viram ele fazendo as maravilhas que ele fez? Quantos não foram amados pelo nosso bom Senhor? Quantos estavam com ele ali naquele momento mais difícil da vida? Quantos? Nem mesmo os apóstolos estavam com ele, com exceção de João, né? O discípulo amoroso que estava ali do lado de Maria, perto ali daquelas mulheres, que temos que fazer justiça, as mulheres estavam ali junto de Jesus, mas não havia multidão. E aí assim, se a gente usar o critério da quantidade para validar o ministério de alguém, então o ministério de Jesus foi um fracasso. Um fracasso. Quantidade não é parâmetro, números não são parâmetros. Poxa, pastor, então você não quer que tenha gente no culto? É lógico que eu quero. Eu quero que falte carne no açougue, para o churrasco que vai acontecer dos homens sábado que vem. Eu quero que não, de tanto homem para jogar futebol e comer churrasco, eu gostaria que não tivesse gente, estamos com um problema, não tem mais açougue para comprar carne. Adoraria. Queria que hoje os diáconos tivessem assim, o Joaquim falasse: meu Deus, pastor, não tem cadeira para colocar aqui. Eu queria. Só que ao mesmo tempo que eu quero isso, eu tenho certeza que você quer também, a mensagem do evangelho, ela não é magia. A mensagem do evangelho não é feitiçaria. A mensagem do evangelho não é ilusão. Eu não sou um coach. Os pastores da IBQ não são coaches. A gente não está aqui para fazer um afago no seu ego, te motivar, para te encher a bateria, como disse o pastor Claudomiro, para você ir para a semana mais fortinho. Não. A gente está aqui para ensinar o evangelho, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar o exemplo de Jesus, a caminhada dele, fazer você olhar com coragem para dentro da tua alma, você, com nome e sobrenome. A gente não está aqui para levar a multidão para o lugar que a gente gostaria, porque a gente sabe que o evangelho não é necessariamente, em alguns momentos da história talvez tenha acontecido coisas extraordinárias, mas não é um lugar de multidões. É um lugar onde 2 ou 3 reunidos no nome dele, a igreja está ali. É um lugar onde estiverem poucas pessoas, mas sinceras de coração, o evangelho está ali. Onde tiverem pouquíssimas pessoas, o evangelho está se manifestando ali de uma forma especial. Porque nós não somos
Nós não somos e não podemos nos tornar uma manada, uma massa. E os líderes religiosos que agem em nome de Jesus, eles não podem se tornar manipuladores e manobradores de uma multidão. Não é isso. Não é assim que funciona. Porque quando o Espírito Santo se manifesta de uma maneira especial na vida de alguém, ele está agindo na sua vida de uma maneira especial. Isso não é obra de ilusão. Isso não é o David Copperfield gospel. Isso não é o Cirque du Soleil. Isso é a obra do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está fazendo, Ele está fazendo. Com quem Ele quiser, quando quiser, na quantidade que quiser, da forma como quiser. Porque nós não temos a capacidade de manobrar com a questão da quantidade. Portanto, quando a gente se ilude com popularidade, meu irmão e minha irmã, você está pegando o caminho de Simão mágico. Você está trabalhando na chave dos feiticeiros, dos mágicos, dos ilusionistas. Quando você se apega a isso e coloca isso como critério para definir o que é o que não é de Deus, você está na rota errada, equivocada. E eu nunca vou me esquecer o dia que o pastor Edson Nunes pregou aqui ano passado. Ele vai estar com a gente também no aniversário da igreja desse ano. E eu confesso, poxa, o pastor Edson Nunes, para mim, assim, é um baita pregador. Eu escuto ele assim, eu babo. Eu falo, puxa vida, eu aprendo de Deus, eu sou inspirado a ouvir o pastor Edson. E quando ele veio aqui, eu estava sentadinho com ele aqui, quase que por uma questão de etiqueta, de educação, eu vi que a igreja não estava tão cheia, eu falei, puxa Edson, puxa vida, podia estar, né? Tem mais gente para te ouvir, que legal que você está aqui. Ele virou para mim e falou uma coisa para mim assim, ele falou assim, André, olha só, a escolha que nós fizemos. Em outras palavras, o compromisso nosso com o Evangelho e com Jesus de Nazaré não é um caminho que vai atrair multidões. E está tudo bem. Quem está aqui, está aqui. Segue a vida. É assim que funciona. Que assim seja, que a gente não seja enfeitiçado, iludido, ludibriado. E também que a gente não se sujeite à manipulação. Essa é a segunda questão. Porque além da popularidade desse Simão o mágico que encantava todo mundo, ele manipulava as pessoas, ele iludia as pessoas. Era um ilusionista, era um mentiroso, que conseguia ali criar, né, uma magia para enganar essa multidão. O texto vai dizer que eles o seguiam, pois ele os havia iludido, olha lá, iludido, enganado, ludibriado com a sua mágica durante muito tempo, muito tempo. Tem gente que se sujeita à manipulação do quê? De mágicos, que iludem, ludibriam. Talvez se a gente botasse uma faixa lá na frente assim, ó, vem aqui para o domingo do milagre. Você acha que ia vir mais gente ou menos gente para a igreja? Mais gente, ó, galera. Mais gente. Né? Venha que seu problema vai ser solucionado hoje, agora, 7h39. Você viria mais gente ou menos gente? Acho que viria. Quem não tem problema aqui? Quem não tem BO para resolver? Vem aqui que agora, ó, essa oração vai blindar o teu casamento. Acabou os problemas. Quem não quer isso? Vem aqui, ó, recebe essa oração agora, vai acontecer um passe de mágica e você vai ser coberto pela unção do Espírito e Satanás jamais vai atacar uma seta em você, não vai acontecer mais nada na sua vida. Isso é magia. Isso é feitiçaria. Isso é ilusão. Isso é mentira. Isso é falcatrua. Isso é manipulação. E mais, dentro dessa lógica toda tem um ingrediente fundamental, o medo. O medo. O medo. Você vai viajar, você não ligou para o pastor para fazer uma oração? Para ele te blindar com o Espírito, para os anjos acamparem para não acontecer nada na tua viagem? Se prepare. Venha pedir oração para o pastor, senão a sua viagem, o pneu vai furar, as coisas vão dar erradas. Truque, magia.
E aí talvez de 10 pessoas, 2 não aconteça nada, seja uma maravilha. O pastor orou por mim. Manipulação, usando o quê? O medo. Esse papo de cobertura espiritual, esse papo de blindagem. Gente, isso é manipulação, são jogos psicológicos que qualquer liderança espiritual do tipo de Simão Mágico é capaz de realizar e de fazer, trabalhando você a partir do medo, manipulando a tua culpa. Isso tudo é ceder à feitiçaria, é transformar a igreja num lugar de magia, é transformar isso aqui, gente, num picadeiro, um circo. Esse não é o caminho de Cristo Jesus. Esse não é o caminho do Evangelho. Esse não é o caminho. Porque quando o Espírito Santo desce, porque Ele quer descer e Ele quer se manifestar, e Ele quer fazer uma obra na sua vida, isso não pode ser manipulado por alguém, por uma pessoa, por um indivíduo. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. A porta que tem que ser aberta, vai ser aberta. A que tem que ficar fechada, vai ficar fechada. O caminho do Evangelho é um caminho de maturidade, da gente entender que não são todas as portas que a gente quer que abra que vão abrir, e nem todas as portas que fecham vão ficar fechadas. O caminho do Evangelho é o caminho de maturidade, em que a gente aprende a lidar com a vida, em que a gente aprende a trabalhar para as coisas melhorarem, em que a gente se conscientiza na força do Espírito, para a gente fazer o nosso casamento ser um casamento melhor, para fazer com que a minha vida profissional seja uma vida profissional melhor, para fazer com que a minha igreja seja melhor. Não tem passe de mágica para fazer as coisas darem certo. Porque o sol nasce para o justo e para o injusto. Coisas ruins acontecem para o justo e para o injusto. Essa é a vida, essa é a realidade da vida. Não quero ser profeta do mal na vida de ninguém, mas infelizmente você vai ter que enfrentar doença na sua vida, meu irmão. Infelizmente você vai ter que enfrentar desemprego na sua vida. Infelizmente você vai ter que lidar com seu filho que está mal na escola. Infelizmente seu casamento pode chegar a momentos que ele vai estar difícil. Infelizmente tem um monte de desgraça que pode acontecer na nossa vida. Infelizmente, mas essa é a vida. O Evangelho, ele não é uma varinha de condão que soluciona todos os seus problemas. Ele é a força do Espírito na tua vida, para você saber passar pelos problemas. É a força do Espírito em você, para fazer com que você supere os problemas, para que você solucione alguns problemas que são solucionáveis. É a força do Espírito na tua vida, para te dar consciência. Mas não se sujeite à manipulação. Não se sujeite a esses jogos de medo, de culpa, esses jogos psicológicos. Não se sujeite a isso, meu irmão e minha irmã, porque isso é o caminho da feitiçaria, da magia. Se você ceder a isso, você pode ter crido, você pode ter sido batizado, mas você está vivendo uma espiritualidade igualzinha. A qualquer pessoa que vai lá, não sei se ainda tem, antigamente eu era criança, você chegava no Eldorado, na praça de alimentação lá em São Paulo, aí você tinha lá um passarinho que tirava uns versinhos assim, ó. Você lembra? Quem lembra disso aí? Ah, uma galera, hein? Eu era criança, eu adorava ver o passarinho tirando uns negocinhos. Realejo, o realejo. Aí a pessoa, o que eu faço da minha vida? Eu caso ou compro uma bicicleta? Realejo. Deixa eu ver. Gente, isso aí, essa lógica, se você lê horóscopo, é a mesma coisa. Se você for em cartomante, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pode viver essa mesma coisa em nome de Jesus dentro da igreja. Olha aqui, coisa legal. Lamentável. Isso aí é ceder. Não é esse o caminho do Espírito. O caminho do Espírito é outro. É outro. Por fim, quando o povo de Deus ele é levado para essa lógica de feitiçaria, ele também ele cede diante de outra questão. Quando ele acredita que o dinheiro compra tudo. Percebam, Simão Mágico estava endinheirado, ele tinha grana. Tinha grana. Treininho do Felipe,
Estava lá, estagiário do Felipe, vendo tudo, devia ser aquele aluno nota 10, querendo dar as respostas certas, querendo agradar o Felipe, querendo fazer tudo. Provavelmente o Felipe já deve ter sacado que devia ser aquele aluno mala sem alça, chato pra chuchu, mas estava lá o maleta, né? Do lado do Felipe, vendo tudo e tal. Aí lá que chega o Felipe é uma coisa, agora chegou o Pedro, João, opa, chegaram os caras agora, chegaram os top. Uma vez um conhecido meu falou assim, nossa, eu fui na igreja lá, nossa, eu cheguei assim a 7 metros do apóstolo, 7 metros, ele quase me cumprimentou. Devia estar assim, só que como o Simão Mágico era almofadinho e tinha grana, aí o que ele fez? Ele teve contato com os caras e falou assim, gente, está aqui a grana, ó, quero comprar o dom do Espírito, vende para mim. Porque na lógica da feitiçaria, da magia, dinheiro compra tudo. Dinheiro soluciona tudo. Dinheiro dá conta de tudo. O texto diz, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também esta autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Talvez, não exista algo mais diabólico do que Mamon. O poder que o dinheiro pode exercer no coração do ser humano é de uma malignidade, é algo tão demoníaco, tão ilusório, tão potente, tão forte na vida de alguém, que exerce esse fascínio, essa capacidade de achar que eu quero comprar o poder do Espírito. Eu tenho dinheiro, eu posso. Eu quero comprar essa autoridade, eu tenho dinheiro. Porque eu com dinheiro, na lógica do Simão Mágico, eu posso tudo. O que eu não posso com dinheiro? Eu olho para as pessoas de cima para baixo. Eu olho para Deus de cima para baixo, porque eu tenho dinheiro. O que é o Espírito perto do meu dinheiro? É isso que o Simão Mágico está pensando. Eu vou manipular o Espírito, eu vou manipular essa autoridade, eu vou pegá-la para mim. Porque eu tenho dinheiro, eu quero comprar. Gente, quando a gente cede como comunidade de fé a lógica do dinheiro, e talvez, o fato da nossa comunidade ser uma igreja que não é rica, uma igreja que paga suas continhas ali e fica no 0 a 0, eu ia falar com sorte, mas de alguma maneira, se a gente conseguir guardar alguma reservinha para a gente poder ter uma segurança, joia, talvez isso seja uma bênção, não seja uma maldição. Talvez isso faça a gente ficar mais dependente de Deus. Talvez isso faça a gente ficar mais no temor do Senhor. Porque tem gente se iludindo e sendo possuída por esse demônio chamado Mamon, dinheiro. E quando a gente é possuído por Mamon, e a gente se move a partir da lógica do dinheiro, sabe o que acontece? A gente desumaniza os outros. Os outros não são mais pessoas, não são mais seres humanos, são objetos que eu compro, que eu adquiro. Não importa mais o ser, importa o ter. Quando somos possuídos por esse demônio, todas as coisas, de maneira especial os seres humanos, são coisificados. Tudo é coisificado. Coisificado. Meu dinheiro compra tudo. Meu dinheiro me dá álibi para tudo. Com meu dinheiro eu posso tudo. Eu passo por cima dos outros, eu passo por cima de você, eu te uso. O dinheiro vira uma fonte, talvez até de segurança, sabe? Não é mais Cristo a segurança. A rocha de quem está possuído pelo dinheiro é o dinheiro, que sustenta o equilíbrio emocional, que sustenta a paz interior, que sustenta a capacidade de sorrir para o outro, de ser amável, que sustenta tudo. E quando acaba o dinheiro? Aí, acabou tudo. Acabou tudo. Nós não podemos ser uma igreja que se ilude com dinheiro. O dinheiro a gente usa com temor do Senhor. Agora a gente não pode ser possuído por Mamon. Porque quando a gente faz isso e a gente opera desse jeito na nossa vida e na nossa comunidade de fé, a gente sucumbe diante da lógica da feitiçaria, da magia, da ilusão, da manipulação. Não caia nesse engodo. Irmão, irmã, essa noite nós estamos diante da mesa de graça do Senhor. O pão,
o vinho, nós vamos participar dessa ceia memorial como corpo de Cristo, comunidade de fé, povo de Deus. Agora, nós não somos um povo iludido por causa de quantidade, nós não podemos ser um povo manipulado, nós não podemos ser um povo que deposita a nossa esperança no dinheiro. Nós confiamos no Espírito, queremos ser cheios do Espírito, nós queremos esse Espírito de vida pulsando na nossa vida, fazendo com que a gente seja igreja, povo de Deus que se ama, vive em amor, vive em comunidade, vive em fraternidade, ama o nosso próximo, sinaliza o reino de Deus, salga a terra, ilumina o mundo. Não porque a gente foi manipulado para isso, não porque a gente foi levado para uma manada, Maria vai com as outras, não porque a gente acha que o nosso dinheiro, ele produz isso de alguma maneira, não, porque o Espírito Santo soprou e desceu sobre nós. Irmão, irmã, abra teu coração nessa noite para o Espírito. Abre o teu coração nessa noite para que o Espírito desça sobre você, se manifeste em você, te encha, para você viver uma experiência de igreja autêntica, verdadeira. Não se entristece porque tem algumas cadeiras vazias, não. Não se entristece por isso. Se alegre no Senhor porque o Espírito de Deus está aqui. Não se entristeça porque você está lá no cheque especial, não. É triste, é difícil, você tem que se virar, né? Mas não deixa isso abalar a tua espiritualidade, meu irmão. Não deixa isso abalar a tua comunhão. Não deixa isso, sabe, gerar em você algo que contamine a tua vida espiritual aqui nessa igreja, nessa comunidade de fé. Faça tudo o que você tem para fazer aqui de maneira verdadeira, consciente. E eu faço esse apelo para você mais uma vez nessa noite. Abra teu coração para o Espírito. Como que ele vai descer na tua vida, eu não sei. Se você vai falar em línguas, eu não sei. Se você vai começar a glorificar a Deus, eu não sei. Se você vai ter uma transformação radical a hora que você sair daqui, sua semana e sua vida vai ser, não sei como vai ser. Não sei em qual intensidade, não sei de qual forma, eu não tenho esse poder. Eu não sou Simão mágico. Agora eu creio que o Espírito Santo sopra e ele produz coisas autênticas, coisas verdadeiras, coisas profundas, coisas que não podem ser compradas pelo dinheiro, coisas que não podem ser manipuladas, e não são coisas, sabe, a toque de caixa assim que a gente faz para todo mundo, e todo mundo vem e lota estádio. Não, é gente que vive e segue Jesus de Nazaré do fundo da alma, com uma alegria que não vem dessa terra. É uma transcendência que invade a nossa vida e faz com que a gente olhe toda a vida de uma outra forma, a partir da lente do Evangelho. Eu creio que o Espírito Santo faz isso. E é essa igreja que eu quero ser parte. Não essa igreja ludibriada, não essa igreja enganada, não essa igreja iludida, não essa igreja enfeitiçada, não essa igreja que gosta da mágica. Eu não quero a mágica. Eu quero o Espírito de Deus na minha vida, me guiando no caminho da verdade, num caminho de ética, num caminho de sobriedade. Que em nome de Jesus, sejamos essa igreja, meu irmão. Porque é essa aqui, que salga a terra e ilumina o mundo. A igreja da feitiçaria tem nada diferente de toda a lógica mundana que opera nesse mundo aqui há séculos. Nada diferente. Pode ter quantidade, mas é feitiçaria. Pode ter volume, mas é manipulação. Pode ter números, mas não tem o poder do Espírito. Pode ter dinheiro, muito dinheiro, milhões, bilhões, mas não é conduzida pelo Espírito. Não é conduzida pelo Espírito do Senhor. Que a gente possa se abrir nessa noite para sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Amém? Quero te convidar a baixar a sua cabeça. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor,
Senhor, somos tua igreja, Pai. Tem misericórdia de nós. Ilumina os nossos olhos, dá discernimento espiritual para a gente caminhar, Pai, debaixo da tua graça, cheios do teu Espírito. E nos livre, Pai, de vivenciarmos essa experiência de enganação. Nos livre do engano. Nos livre da tentação de sermos uma igreja do engano. Uma igreja rica. Que a nossa riqueza seja a tua presença em nossa vida, Pai. Que a nossa riqueza seja o teu espírito de vida pulsando em nós. Que a tua riqueza seja a tua graça repousando sobre a nossa vida. Que a nossa riqueza seja a tua sabedoria nos dias maus. Que a nossa riqueza seja o teu Santo Espírito nos conduzindo, quem sabe para o deserto, quem sabe para a cruz. Mas seja o teu Espírito a nos conduzir, Pai. Porque a gente não quer ser como Simão Mágico. A gente quer se arrepender, como ele foi confrontado a fazer. A gente quer limpar o nosso coração dessa lógica perversa e mundana. E a gente quer se encher do Senhor, que é espírito de paz, de justiça, de alegria. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.